Prezados irmãos e irmãs, sábado da 32ª semana do Tempo Comum, palavra certa na hora certa. A leitura do livro da Sabedoria, o capítulo 18, de 14 a 16 e 19, de 6 a 9. O salmo é o 104, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. O Santo Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 18, de 1 a 8. Na leitura são lembrados os prodígios que Deus operou para a libertação de seu povo do Egito. É mencionada aqui a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Se encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 11, de 1 a 10 e 12, de 29 a 30, que feriu o Egito na noite da saída dos hebreus. A intervenção é atribuída à palavra divina pela necessidade de acentuar a transcendência de Deus, particularmente sentida após o exílio. Disso trata o capítulo 55 de Isaías, o Salmo 106, Sabedoria 16. E o Salmo 104 convida justamente à lembrança, à recordação de tudo que o Senhor faz, que é sempre maravilhoso, e convida a glorificar ao Senhor, para que assim o coração de quem o glorifica, de quem o busca, sempre exulte. O equilíbrio cósmico tem por fim justamente o bem do homem. A natureza está a seu serviço. Homem e natureza estão indissoluvelmente unidos para conseguir a salvação que envolve todo cristão. Isaías 65:17. Eis que eu crio novos céus e uma nova terra. Se recordarmos bem, o livro do Gênesis narra a criação, e na tarde do 6º dia, então, Deus cria o homem e a mulher. Primeiro criou tudo, criou o cosmo, a natureza, só depois é que cria o homem. O autor do livro da Sabedoria está aqui a fazer memorando, está percorrendo a história de Israel. Vê nela a obra da sabedoria que atua em conformidade com a vontade de Deus. Hoje considera particularmente os acontecimentos do Êxodo. Começa por narrar a morte dos primogênitos egípcios, atribuída a Deus pela mão do anjo exterminador. Este é um sinal que abre caminho à saída de Israel do Egito. Menciona-se particularmente o tempo, meia-noite, em que esse sinal foi dado. A sabedoria aqui é identificada com a palavra eficaz de Deus. Em conclusão, a natureza traz as marcas de Deus que a criou e toda a história está assinalada por elas. Em tudo, Senhor, Tu engrandeceste e glorificaste o teu povo, e não deixaste de o assistir em todo o tempo e lugar. Escreve o autor do livro da Sabedoria, no capítulo 19, 22. No Santo Evangelho temos a 6ª etapa da subida de Jesus a Jerusalém, elaborada por São Lucas. Jesus conta esta parábola da viúva insistente, persistente, desenvolvendo em terreno estranho a nossa mentalidade. Aqui temos um alerta para a necessidade de perseverar na oração e também
o lembrete de Jesus sobre a certeza de seu regresso e sobre a gravidade do juízo que há de pronunciar sobre aqueles que não seguem a justiça. A parábola está ensinando que o juiz deve fazer justiça a todos, sobretudo aos mais fragilizados. E ensina, sobretudo, que é necessário insistir para que a justiça seja feita. Rezar sempre, rezar muito, rezar bem, sem desistir. Por quê? Porque é necessário manter viva a fé. Para quê? Para que Jesus a encontre sobre a terra quando vier no fim dos tempos. O fim da parábola está aqui no versículo 8. Eu vos digo que lhes vai fazer justiça prontamente. O que segue pode considerar-se um acréscimo. É deste modo que Jesus pretende confirmar nossa fé em Deus Pai, que, contrariamente às nossas incertezas e crises, toma conta de todos aqueles que, na pobreza, o escolhem como único Senhor. 13 de novembro, fazemos memória facultativa de São Stanislau, um santo polonês. Foi sacerdote em Cracóvia, a região sul, e ao se tornar bispo da região, precisou se tornar um exemplo moral e evangelizador para todo o país, por causa do rei da época que gerava grande vexame no campo moral. Sobreviveu em uma região que sempre vivenciou conflitos constantes. Vinha de uma família simples e seus pais buscaram nos monges beneditinos um caminho para dar educação moral e espiritual ao filho. E graças a esta dedicação à educação, São Stanislau conseguiu ir à escola para concluir os estudos superiores. São Stanislau teve uma vida de dedicação aos pobres e à evangelização, mas morreu como mártir da igreja. O rei Boleslau II acabou se apaixonando por uma matrona que era casada com outro importante polonês, Mieczysław. Apesar dos conselhos do santo, pareceu que o rei respeitasse os preceitos católicos e o casamento fosse respeitado. Boleslau raptou a matrona e o bispo o excomungou. Com isso, o rei mandou matar o bispo Stanislau, mas nenhum dos guardas conseguiu. Então, em 11 de abril de 1079, o rei da Polônia atingiu esse santo do dia com um punhal durante uma missa. E Santo Stanislau morreu e se uniu a Cristo durante a Santa Missa. São os mártires que insistem, persistem, não desistem de rezar, de estarem prontos a ir ao encontro do Senhor logo que chamados, deixando um legado de testemunho, de fé, em meio às crises, às fragilidades, às perseguições. E Santo Stanislau, rogue a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.